Nervosos aqui, o que houve? Mas é muito legal esse jeito das meninas e muito interessante esse jeito dos rapazes também. E claro que isso acaba influenciando depois lá pra frente o jeito da mulher ser e o jeito de um homem ser, né? Pois é, porque as diferenças físicas, é claro, que a gente percebe, né? Que bom que a gente percebe, mas assim, as diferenças psíquicas, quais são, basicamente? Olha, as meninas, as mulheres, na verdade, elas tendem a ter uma flexibilidade, uma possibilidade de entender os relacionamentos muito melhor. Você sabe por quê? Logo no início da vida da mulher, da menina, ela não é obrigada a romper com a mãe. O menino é obrigado a romper com a mãe. Esse rompimento é um negócio muito sério. Acaba criando uma situação muito difícil que os meninos e depois os homens vão se acostumando a não mostrar vergonha. Vergonha tem a ver com humilhação, aquela sensação de isolamento que se tem nas situações de risco, nas situações onde a gente está sozinho, nas situações onde a gente erra, né? Quer dizer, o menino não admite aí. E o homem também não, Babi. É, né? O homem também não. O homem começa a montar aquela máscara de masculino e justamente essa máscara ela vai se estruturando para transformar os rapazes em pessoas menos sensíveis a entender o que está rolando nas situações e mais preparados para se jogar nas situações. Pois é, por que tem aquela fase, né, na infância? Fala assim, não vou brincar com essas meninas, não. O menino fala, ou ao contrário, aqui só tem menino. Quer dizer, lá na frente, fala assim, opa, que bom, aqui só tem menino. Por que isso muda? Que legal, né? Tem isso e é muito interessante, porque os meninos ainda seguram isso mais tempo que as meninas começam a olhar antes do que os meninos. E depois, na fase adulta, ocorre o inverso. O homem não tem a facilidade de ter amigos homens. Então, hoje que a gente trabalha com muitos executivos, eu faço parte do IDEM, que é o Centro de Estudos da Identidade do Homem e da Mulher. E a gente trabalha com empresas e instituições. Vou falar um fato novo agora. O homem, ele tem mais dificuldade de ter amizades masculinas, assim, Ele não sabe fazer esse jogo social. Mas você disse que ia de fazer novas amizades, porque os amigos de infância ficam direto. É Quando uma coisa ele consegue. Que a menina não traz. Mas ele precisa conseguir isso. Ele precisa conseguir recuperar e cultivar. Isso é muito difícil para o homem ele manter. Ele está dentro de um relacionamento mais estável, família. Ele tende a depender da mulher para ela fazer o campo do social. O campo do social, você diz que no relacionamento e tudo. Porque, no geral, quantas pessoas a gente vê que são sócias em empresas, tudo são amigos de infância, ou tem a mesma profissão, enfim, não precisa ser sócios, mas ou estudam no mesmo lugar, que desde se conhecem há 15 anos e os caras têm 18, sabe assim? Então, e a menina não traz isso, assim, a menina não... Eu acho que é a coisa de fica mais em casa, cuida da casa. Ela já se envolve muito com a família, com a nova família. E aí ela começa a criar, mas ela cria as amizades com mais facilidade. Ela encontra as amigas ao redor da família, ao redor da escola dos filhos e depois com as profissões, né? As mulheres têm essa facilidade de ir criando sempre o entorno delas com mais facilidade do que os homens. Opa, vamos conversando aí. E aí? Oi, você disse que a mulher faz amizade mais fácil e tal, só que eu queria saber por que a amizade das mulheres não é tão sincera como a de homens, assim. Então... Pois é, tem essa união dos homens, né? Se vê a namoradinha do amigo lá com alguém, já, cara, sua namorada. Mulher não tem isso, não vou contar não, ela não vai acreditar em mim. É muito legal isso que você está falando, porque vocês nessa fase começam a sentir isso e depois isso vai ficando pior, né? Relaxa, que depois piora. As mulheres acabam ficando, elas têm essa questão de a fidelidade, ela sempre tem uma possibilidade de ser rompida e ser questionada em algum momento quando tem algum homem em jogo. E aí? A senhora acha que o homem ele segura assim os sentimentos por medo de se sentir ridicularizado pelos outros? Isso você deve encontrar mesmo bastante, né?
nos adultos, nos pais. Sabe que tem homem que não ri, que não pode rir, não pode sorrir, né? Precisa fazer aquela cara... Mas não tinha aquela coisa do homem não chora, agora ele não ri também, ele não demonstra mais nada, é isso? Nada. O rir e chorar é a mesma moeda noutra face, né? E ele monta isso, ele vai montando porque ele não pode mostrar, dos entendimentos disso é que ele não pode mostrar que ele perdeu, o que ele perdeu. E o medo que ele sente quando ele é jogado para o mundo, que ele tem que se separar de toda a proteção infantil, aí ele vai para lá, ele tem que aguentar. Tem uma pergunta de um menino, vamos terminar com uma pergunta de um menino, e aí? Doutor, eu queria saber o seguinte, quando uma menina vai procurar o senhor, quando as meninas vão procurar o senhor para ajuda e tal, qual é o assunto em comum assim que mais as meninas falam, né? Qual é a ajuda que elas mais procuram? E quando os meninos vão procurar o senhor, também se tem um ponto comum e se tem um ponto comum dos dois. Eu queria saber dos três, o que é. É uma pergunta 3 em 1, né? É uma pergunta 3 em 1, manda bem. E aí? Olha, para ser mais sucinto, eu vou responder uma para os três, né? Que é a questão, em geral, muitos assuntos estão relacionados à questão amorosa, à questão afetiva, às dificuldades que tem de... Claro que aparecem outros sintomas, aparecem toda a dificuldade dos rapazes no estudo, em ficar parados, eles são os que mais levam suspensão, os que mais repetem de ano, e as meninas, em geral, toda a questão da timidez delas, né, que elas se queixam muito. Mas... O que tem em comum, então, entre os dois? O que é comum é quando eles falam do namoro. O menino, ele não pode dizer abertamente que ele ama, que ele está apaixonado, e ele tem muita dificuldade, depois que ele gosta de uma menina, de ele se desligar. Muita dificuldade. Isso o homem também. Por isso que ele não se liga com tanta facilidade. Já as meninas, elas têm essa facilidade de se desligar, mas elas vão falando das questões delas, de quem elas gostam, quem não gostam, e depois isso vai aparecendo muito claro a necessidade que elas têm de ter alguém. Isso a mulher também é assim, né, Babi? Luiz, muito obrigado por ter vindo. Esse é papo que rende, ó, a noite inteira, né? Valeu, Luiz Cristinir, pela sua entrevista aqui.